Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um Revisando com Questões e o tema hoje é hérnias. Para começar, uma questão lá da Federal do Piauí de 2020. Questão bem interessante, capciosa, hein? Sobre as hérnias da parede abdominal, não se pode afirmar. Letra A. Uma hérnia que contenha um divertículo de Meckel é chamada de hérnia de Littré. B. A hérnia de Richter apresenta-se quando a borda antimesentérica do segmento intestinal é encarcerada e estrangulada no orifício herniário. Letra C. A hérnia de Amiens é definida como a presença do apêndice secal dentro do saco herniário, em uma hérnia inguinal. Quando temos o achado de apêndice secal no interior de um saco herniário, de uma hérnia femoral, a definimos como hérnia de Gangeot. Letra D. As hérnias da linha semilunar, também chamadas de hérnias de Spiegel, têm o seu desenvolvimento relacionado a vários fatores, dentre os quais pode-se destacar congênitos, doenças do colágeno, obesidade, gestações múltiplas, rápida perda ponderal e trauma. E letra E. As hérnias lombares congênitas são as mais comuns, são mais comuns que as adquiridas. Quando ocorrem no triângulo lombar superior, recebem o nome de hérnia de Greenfeld. E quando estão presentes no triângulo lombar inferior, são chamadas de hérnia de Petit. Bom, galera, aqui a gente tem uma questão bem interessante da Federal do Piauí, capciosa, em que é cobrado um tema que muitas vezes é tido por pessoas como difícil, né? Alguns epônimos de hérnias. E aqui não tem muito como a gente fugir, galera. A gente precisa conhecer esses epônimos, conhecer os principais epônimos e tomar bastante cuidado quando a gente for ler as alternativas. Isso porque muita gente errou essa questão na nossa plataforma. Só 1/3 das pessoas acertou, porque ela foi esperta na hora de realizar a questão. Você não precisava nem mesmo saber qual era o epônimo para responder. Se você soubesse uma questão epidemiológica, já dava para acertar. Vamos ver as alternativas uma por uma. Na letra A, ele fala que uma hérnia que contém um divertículo de Meckel é chamada de hérnia de Littré. Essa aqui está correta. A gente sabe que a hérnia de Littré é aquela hérnia que contém no seu interior um divertículo de Meckel. Lembra aquele divertículo ileal, que era composto por uma mucosa de secreção gástrica, mais comum em crianças? Isso aí. Se você tem uma hérnia e o conteúdo do saco herniário é um divertículo de Meckel, essa hérnia é chamada de hérnia de Littré. Na letra B, a hérnia de Richter apresenta-se quando a borda antimesentérica do segmento intestinal é encarcerada e estrangulada no orifício herniário. Essa aqui é a outra que está correta. A gente sabe que na hérnia de Richter, acaba que o que acontece é que a borda antimesentérica da alça acaba sendo pega. Então, como é uma borda antimesentérica, como a gente consegue ver na imagem, ela vai pegar só um pedacinho da parede do nosso intestino. E como ele pega um pedacinho da parede do intestino, não pega toda a alça como um todo, acaba que a parte da luz da alça fica patente. Então a gente pode ter uma hérnia com encarceramento, estrangulamento e ao mesmo tempo não ter obstrução intestinal. Então isso que é o que mais chama atenção para a hérnia de Richter. Um paciente que tem uma hérnia que está estrangulada, está ali encarcerada e ao mesmo tempo ele mantém a patência do trato gastrointestinal. Ele não tem obstrução intestinal. Então lembra disso. Essa aqui está correta. Na letra C a gente tem que a hérnia de Amiens é definida como a presença do apêndice dentro do saco herniário numa hérnia inguinal. Enquanto que se o apêndice está presente numa hérnia femoral, ela recebe o nome de hérnia de Gangeot. Isso aqui também está correta. A gente sabe que até a hérnia de Amiens é quando a gente tem uma hérnia que no saco herniário dela tem um apêndice. Só que essa hérnia tem que ser uma hérnia inguinal. Porque quando essa hérnia é femoral, muda o nome. Vira a hérnia de Gangeot. Na verdade, as duas hérnias são basicamente a mesma coisa. Nas duas, o apêndice secal é o conteúdo do saco herniário. Só que na hérnia de Amiens é a inguinal. E na hérnia de Gangeot é a hérnia femoral. Então, correto também. Na letra D diz que as hérnias da linha semilunar, também chamadas de hérnia de Spiegel, têm seu desenvolvimento relacionado a vários fatores, dentre os quais pode-se destacar congênitos, doenças do colágeno, obesidade, gestações múltiplas, rápida perda ponderal e trauma. Essa aqui também está correta.
As hérnias da linha semilunar, ou as hérnias de Spiegel, que são aquelas hérnias que acontecem em paralelas aos ventrículos dos músculos do reto abdominal, elas têm diversas origens possíveis. Podem ser traumáticas. Lembra, uma hérnia ela sempre é formada por uma solução de continuidade e um aumento de um fator predisponente. Então a gente pode ter, por exemplo, um paciente com obesidade, que tem um defeito da parede, aí ele tem a extrusão, forma uma hérnia. Ele pode ter, por exemplo, um defeito congênito e aí tem um aumento de pressão intraabdominal. Ele tem a extrusão. Então tudo que fala a favor de ou defeito de continuidade ou um fator predisponente, principalmente aumento da pressão intraabdominal, pode ser um fator de risco para a hérnia. Então esse aqui também está correta. Agora dá uma olhada. Na letra E ele diz assim, ó, as hérnias lombares congênitas são mais comuns que as adquiridas. Quando ocorrem no trígono lombar superior, recebem o nome de hérnias de Greenfeld. E no inferior, hérnias de Petit. Galera, essa aqui ela tá errada. Aí você vai me perguntar, pô Jorge, mas ela tá errada por conta do epônimo, não é? Ela trocou o epônimo. Não, ela tá totalmente correta. A hérnia de Greenfeld, ela acontece sim no trígono lombar superior. E a hérnia de Petit, Petit de pequeno, inferior, acontece no trígono lombar inferior. Então o que está errado nessa questão? O que está errado é quando ele fala no começo ali, ó, que as hérnias lombares congênitas são mais comuns que as adquiridas. Na verdade, as hérnias lombares, em sua grande maioria das vezes, são adquiridas, principalmente depois de traumas ou procedimentos cirúrgicos na região lombar. E é por isso que essa alternativa está incorreta. Ou seja, muita gente ficou brigando com os epônimos e esqueceu de avaliar a parte epidemiológica. Se ele não soubesse nenhum epônimo, conseguiria responder a questão. Mas isso causa confusão. Então preste atenção, tenda a sempre lembrar dos principais epônimos que a gente tem, que eu tenho certeza que você vai acertar essas questões com tranquilidade. Então, nosso gabarito, como a gente já falou, letra E, as hérnias lombares congênitas não são mais comuns que as adquiridas, né? As adquiridas são mais comuns. E quando elas não acontecem no trígono lombar superior, Greenfeld, e no inferior, Petit. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Saber que as hérnias lombares são, em sua maioria, adquiridas, ocorrendo geralmente após cirurgias na região lombar. Agora uma questão lá da UFMT 2021, questão muito boa para relembrar alguns tópicos anatômicos. O conhecimento da anatomia da região inguinal é fundamental para o entendimento e tratamento das hérnias inguinais. Sobre o assunto, assinale as afirmativas abaixo. 1. Vasos epigástricos inferiores, bainha do reto abdominal e ligamento inguinal formam os limites do triângulo de Hasselbalch. 2. Hérnias diretas ocorrem no triângulo de Hasselbalch. 3. O canal inguinal contém o cordão espermático em homens e o ligamento redondo do útero nas mulheres. E 4. O cordão espermático é formado pela junção de fibras do músculo cremaster e do reto abdominal. Está correto o que se afirma em A. 2 apenas. B. 1, 2 e 3 apenas. C. 1, 2, 3 e 4. E D. 1 e 4 apenas. Galera, aqui mais uma questão bem interessante da UFMT que traz vários conceitos anatômicos. E você sabe, conceito anatômico é extremamente importante quando a gente fala de hérnias. Cada vez mais as bancas têm cobrado de você conhecimentos anatômicos e conhecimentos de técnica cirúrgica. Então é importante que você saiba os principais tópicos sobre isso. É isso que a gente vai fazer com essa questão. Relembrar a anatomia através das afirmativas. Vamos começar com a primeira. Vasos epigástricos inferiores, bainha do reto abdominal e ligamento inguinal formam os limites do triângulo de Hasselbalch. Essa aqui está correta. Dá uma olhada na imagem. A gente sabe que o triângulo de Hasselbalch é aquela região de maior fragilidade da fáscia transversalis, em que não há cobertura ou sobreposição muscular. Portanto, ali é uma região de fragilidade. Mas como todo bom cirurgião, a gente precisa criar limites na nossa cabeça para quando identificar essa região, saber exatamente onde ela está. E quais são os limites? O primeiro limite deles é o limite medial. O limite medial é a bainha do reto abdominal. O limite inferior é o próprio ligamento inguinal. E o limite mais lateral ou superolateral são os vasos epigástricos inferiores.
Esses vasos fazem parte de limite do triângulo de Hasselbalch e a gente consegue delimitar assim a região de maior fragilidade. Região, por exemplo, em que a gente tem origem de algum tipo de hérnia. E que tipo de hérnia que é esse? Para falar sobre isso, vamos para nossa parte 2. Hérnias diretas ocorrem no triângulo de Hasselbalch. Essa aqui também está correta. Galera, qual que é a patogênese das hérnias inguinais? Diretas e indiretas. As indiretas, elas acontecem, lembra, por conta daquela continuidade, da persistência do conduto peritônio vaginal, que ocorre principalmente, quando a gente vai falar dos homens, na descida do testículo da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Cria-se uma patência aí, então a hérnia inguinal é aquela que se pronuncia pelo canal inguinal. Então ela vai acontecer pelo canal inguinal. Já a hérnia direta, ela acontece por conta de uma fragilidade naquela fáscia transversalis. Lembra, tem uma região que é mais frágil da fáscia. E qual que é essa região? O próprio triângulo de Hasselbalch. É por isso que as hérnias diretas acontecem pelo triângulo de Hasselbalch. Se a gente for lembrar da parte de exame físico, por exemplo, quando a gente vai tentar examinar o paciente, a gente pega o dedo e coloca o dedo lá no anel inguinal externo, tentando palpar o anel inguinal interno. Quando a gente faz isso, a gente pede para o paciente, faz aí uma manobra de Valsalva, sopra a mão. Isso vai fazer com que a hérnia apareça. Se eu estou com o meu dedo dentro do canal inguinal e a hérnia toca a ponta do meu dedo, quer dizer que ela está descendo pelo canal inguinal. Se ela desce pelo canal inguinal, ela é uma hérnia indireta. Agora, se eu palpo lá o anel inguinal interno, que lembra, é um defeito, é uma estrutura da fáscia transversalis, e quando eu faço a manual de Valsalva, a hérnia toca a ponta do meu dedo, quer dizer que ela está deformando a fáscia transversalis, deformando o triângulo de Hasselbalch e tocando a ponta do meu dedo. E é aí que eu tenho uma hérnia direta. Beleza? Então essa aqui está correta. Hérnias diretas ocorrem pelo ou no triângulo de Hasselbalch. Agora 3. O canal inguinal contém o cordão espermático em homens e o ligamento redondo do útero nas mulheres. Aqui mais uma alternativa que está correta. Galera, o canal inguinal é essa região que vai desde lá o anel inguinal interno, que está na fáscia transversalis, até o anel inguinal externo, que está na aponeurose do músculo oblíquo externo. E o conteúdo dessa estrutura é imprescindível que você saiba para as provas. Isso porque muitas vezes elas cobram exatamente esse conceito. Qual o conteúdo do canal inguinal em homens e em mulheres. Nos homens a gente tem o cordão espermático, que a gente vai falar um pouquinho mais. Só que nas mulheres a gente tem o ligamento redondo do útero. Então, corretíssima a afirmação. Passando para a afirmação 4, a gente vai ter que o cordão espermático é formado pela junção de fibras dos músculos cremaster e reto abdominal. Galera, o cordão espermático, que é a estrutura que está ali contida no canal inguinal do homem, é uma estrutura que é formada por outras estruturas. Na verdade, ele é um conjunto de estruturas. E quais são essas? Principalmente, dá uma olhada. O ducto deferente, as artérias e as veias testiculares, aquele plexo venoso que a gente tem, que está relacionado algumas vezes com varicocele, o plexo venoso pampiniforme, o ramo genital do nervo gênito femoral. E ainda existe também 3 camadas histológicas musculares que a gente tem. A fáscia espermática externa, o músculo cremaster e a fáscia espermática interna. E na verdade o músculo cremaster ele é uma parte das fibras do músculo oblíquo interno. Então não tem nada a ver com fibras do reto abdominal. Então por isso que essa alternativa está errada. Se a gente for dar uma olhada nas nossas alternativas, a gente vai ver que 1, 2 e 3 estão corretas. Portanto, nossa alternativa é a letra B. 1, 2 e 3 apenas. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Primeiro, as hérnias inguinais diretas ocorrem no triângulo de Hasselbalch, que tem como limites os vasos epigástricos inferiores, a bainha do reto abdominal e o ligamento inguinal. E também, lembrar que o canal inguinal contém o cordão espermático em homens e o ligamento redondo do útero nas mulheres. E por fim, o cordão espermático é formado pelo ducto deferente, vasos testiculares, plexo pampiniforme, ramo genital do nervo gênito femoral, envoltos pelo músculo cremaster.
Passando para a nossa próxima questão, vamos trazer aqui uma questão da SES, Distrito Federal, de 2021, que é uma questão bem interessante. Um menino de 6 anos de idade foi encaminhado ao consultório com um relato de aumento do volume testicular progressivo há cerca de um ano. Ao exame físico, constatou-se frequência cardíaca de 85, frequência respiratória de 18 e saturação de oxigênio de 98%, com abaulamento inguinal à esquerda que piora as manobras de esforço, com identificação de tumefação que desce através do canal inguinal. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir. Galera, essas questões da SES Distrito Federal são bem interessantes porque vale aqui a gente trazer diferenças entre bancas. Lá na prova do SES Distrito Federal é clássica essas perguntas em que trazem um enunciado e pedem para vocês várias alternativas de certo ou errado, para você julgá-las. Muita gente tem dificuldade com isso, outras acham mais fácil porque se precisarem chutar é somente 2 questões, mas eles têm alguns mecanismos também para evitar que o aluno faça isso. Então vamos tentar julgar os itens que eles trouxerem para a gente. E assim a gente faz uma revisão tanto da anatomia quanto da epidemiologia das hérnias. Ó, primeiro deles, a origem do defeito, nesse caso, está lateral aos vasos epigástricos inferiores. Para poder responder essa questão, a gente precisa lembrar um pouquinho da parte de anatomia e também do exame clínico das hérnias. Lembra que eles falaram aqui, ó, identificação de tumefação que desce através do canal inguinal. Quando a gente faz o exame do paciente com hérnia, a gente vai colocar o dedo lá no anel inguinal externo e vai tentar chegar perto do anel inguinal interno. Quando o saco herniário ele toca a ponta do seu dedo, quer dizer que ele está vindo pelo anel inguinal interno, entrou no canal inguinal e está tocando a ponta do seu dedo. Por quê? Porque na hérnia inguinal indireta, ela se manifesta através do canal inguinal. Ou seja, o que esse paciente tem, e que bate com a epidemiologia, né, é uma hérnia inguinal indireta. Se ele é uma hérnia inguinal indireta, qual que é a origem desse saco herniário? O anel inguinal interno. Dá uma olhada na imagem. O anel inguinal interno é uma estrutura que é lateral aos vasos epigástricos inferiores. Enquanto que a fáscia transversalis, o triângulo de Hasselbalch nesse caso, é medial aos vasos epigástricos inferiores. Tanto que os próprios vasos epigástricos inferiores são o limite lateral do nosso triângulo. E é por isso que a gente consegue afirmar que as hérnias inguinais indiretas são laterais aos vasos epigástricos inferiores. E as hérnias inguinais diretas, que acontecem pelo triângulo de Hasselbalch, são mediais aos vasos epigástricos inferiores. Ou seja, essa alternativa ela está correta. Passando agora para a próxima afirmação. O diagnóstico necessita da realização de exame de imagem, sendo a TC contrastada uma boa opção. Galera, essa aqui ela está errada, isso porque a gente já conversou agora há pouco. No diagnóstico das hérnias inguinais, na grande maioria das vezes a gente não precisa de nenhum exame de imagem. Só o exame clínico associado à história clássica são suficientes para o diagnóstico. A história clássica de um abaulamento, que piora durante, por exemplo, a manobra de Valsalva, a tosse, e que quando a gente faz a palpação lá do anel inguinal externo, a gente consegue identificar se ela é uma hérnia inguinal indireta ou direta. A indireta, lembra, ela vem pelo anel inguinal interno, então ela vai tocar a ponta do nosso dedo quando a gente entra no canal inguinal. Já a hérnia inguinal direta, que vem pela parede, né, pela fáscia transversalis, o triângulo de Hasselbalch, ela vai acabar tocando a polpa do nosso dedo. Então, exame clínico e história são suficientes para fazer o diagnóstico. Então, essa está errada. Na próxima afirmação, esse paciente, segundo Nihus, apresenta a classificação 3C da sua patologia. Agora está na hora da gente falar um pouquinho mais sobre uma das classificações mais importantes em cirurgia, a classificação de Nihus, classificação para as hérnias inguinais. Essa classificação com certeza vai cair na sua prova se o assunto for hérnia, então você precisa conhecê-la. Dá uma olhada, ó. Nihus classifica as hérnias inguinais em 4 tipos principais. Tipo 1 é aquela hérnia indireta que tem um anel inguinal interno normal. Aquela herninha pequena, normal, que é o que acontece na maior parte das hérnias pediátricas. O tipo 2 é aquela hérnia inguinal em que o anel inguinal interno está alargado. Tá vendo? Tem uma progressão. No tipo 3 é aquela em que a gente tem defeito da parede posterior. E aí a gente pode subdividi-las em tipo A, indireta, tipo B, indireta e tipo C, femoral.
E por fim, o tipo 4 são as hérnias recidivadas. A, direta, B, indireta, C, femoral e D, mista. Dá uma olhada, ó, a gente tem um paciente com 6 anos de idade, com aumento do volume testicular, identificação de tumefação que desce através do canal inguinal. Dá pra gente falar que esse paciente tem uma hérnia do tipo 3C? Olha, não dá nem pra gente falar se é tipo 1, 2, 3 muito bem, porque não houve descrição do anel inguinal interno. Mas presta atenção, ele diz que ele tem um abaulamento inguinal que desce através do canal inguinal. Não dá para esse paciente ter uma hérnia femoral, ele tem uma hérnia inguinal indireta. Ou seja, a alternativa está errada. Não podemos classificar esse paciente como tipo 3C, porque o tipo 3C é o paciente que tem defeito da parede posterior e uma hérnia femoral. Então, essa está errada. E na próxima, após a instituição do tratamento, espera-se aumento dos níveis séricos de interleucina 6. Galera, essa aqui fazia parte da questão, não fala tanto de hérnias em si, mas a gente pode relembrar um conceito rápido, que é o conceito de remite. Sempre que a gente faz um procedimento cirúrgico, a gente está levando ao paciente um trauma. E quando a gente tem um trauma, logo após o trauma vem o quê? A resposta endócrino, metabólica e imunológica ao trauma. Uma das partes que a gente tem dessa resposta é a resposta imunológica, a presença, a secreção de citocinas pró-inflamatórias. E as principais citocinas pró-inflamatórias que a gente tem são interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa. Esse paciente ele vai ter aumento da interleucina 6? Vai sim. Por quê? Porque ele vai estar num pós-operatório. Ele vai estar na fase de remite. Então ele tem aumento de interleucina 6, interleucina 1 e TNF-alfa. E como curiosidade, lembra, o TNF-alfa é o que causa anorexia no pós-operatório do paciente. E a interleucina 1 é que pode causar um aumento ligeiro da temperatura do paciente no pós-operatório. Portanto, essa aqui está correta. Agora, no caso de pacientes do sexo feminino, a maior parte dos casos de defeitos ocorre através do anel femoral. Galera, aqui outra grande oportunidade da gente falar de uma coisa que cai muito em prova, que é a análise epidemiológica das hérnias e que causa confusão em muita gente. Muita gente errou essa questão. Isso porque a gente sabe que as hérnias inguinais indiretas são as mais comuns, independente de idade, sexo ou até mesmo de qualquer outra coisa. Agora, as hérnias femorais, elas são mais comuns no sexo feminino. Isso não quer dizer que no sexo feminino a maioria das hérnias sejam femorais. A maioria das hérnias no sexo feminino são inguinais. Mas se a gente estiver diante de uma hérnia femoral, provavelmente essa paciente é do sexo feminino. De uma forma interessante, por exemplo, ó, quais são as hérnias que mais estrangulam, encarceram? São as hérnias inguinais. Por quê? Porque a gente tem muita hérnia inguinal. Ou seja, se a gente tem muita hérnia inguinal, a chance de uma hérnia inguinal encarcerar, estrangular, é maior. Agora, as hérnias femorais, por conta, lógico, do defeito na parede, entre outras coisas, elas têm uma chance maior de encarcerar e estrangular do que as hérnias inguinais. Só que isso não quer dizer que elas são as que mais estrangulam ou encarceram. Beleza? Então essa alternativa está errada. Na verdade, nas mulheres também ocorrem defeitos de hérnias inguinais indiretas. E qual que são os CCQs que a gente consegue tirar aqui dessa questão? Na verdade, qual que é o principal CCQ que a gente consegue tirar daqui? Que as hérnias inguinais na infância são geralmente indiretas e ocorrem por persistência do conteúdo do conduto peritônio vaginal. Agora uma questão da SCO de São Paulo de 2021, questão bem interessante, que traz um assunto que a gente até já discutiu, mas de uma forma um pouco diferente. Isso aqui pegou muita gente. A figura abaixo demonstra a região inguinal direita em uma visão anterior, com vários aspectos anatômicos importantes da cirurgia da hérnia inguinal. Dá uma olhada aí na imagem, ó. Tem as estruturas anatômicas, a banca até colocou aí o nome de algumas estruturas, o que facilitou para muitos candidatos. E tem 3 números, né? 1, 2 e 3. E aí a banca pergunta pra gente. Os números 1, 2 e 3 correspondem aos locais mais comuns de defeitos da região inguinal, respectivamente associados a letra A, 1, hérnia inguinal direta,
2. Hérnia inguinal indireta e 3. Hérnia femoral. B. 1. Hérnia inguinal indireta, 2. Hérnia inguinal direta e 3. Hérnia femoral. C. 1. Hérnia inguinal femoral, 2. Hérnia inguinal direta, 3. Hérnia inguinal indireta. E D. 1. Hérnia inguinal direta, 2. Hérnia femoral e 3. Hérnia inguinal indireta. Galera, aqui a gente tem uma questão bem interessante que traz um desenho anatômico, um esquema anatômico da região inguinal. E ela pede para você identificar, através dos números, quais os tipos de hérnia que a gente tem. Aqui, não só na representatividade anatômica, vale a pena a gente destacar que a questão traz uma forma de alternativa que muitas vezes pode fazer com que você acerte a questão ou direcione até o seu raciocínio se você souber só uma ou duas daquelas estruturas. Quer ver só? Vamos começar com a análise da imagem. Na análise da imagem a gente tem aqui, ó, um paciente que tem 1, 2 e 3. A gente consegue identificar ali, ó, o ligamento inguinal. E aí 1 e 2 estão acima do ligamento inguinal. E a 3 está abaixo do ligamento inguinal. Só com isso a gente já consegue responder uma coisa. Quais são as hérnias que estão acima do ligamento inguinal, que acontecem acima do ligamento inguinal? São as hérnias inguinais. E aquelas que acontecem abaixo do ligamento inguinal são as hérnias femorais. Só com isso a gente já conseguiu identificar que o número 3 são hérnias femorais. Dá uma olhada nas suas alternativas. Quando a gente olha as alternativas, a gente consegue ver que apenas A e B tem 3 como hérnia femoral. Ou seja, você já consegue só com esse dado excluir 2 das alternativas. E aí sobra para a gente saber qual é a hérnia inguinal direta, qual é a hérnia inguinal indireta. Para isso a gente precisa relembrar de um tópico anatômico que a gente chegou a conversar aqui. Tá vendo essa outra estrutura aqui que está entre 1 e 2? Que estrutura aqui são essas? Os vasos epigástricos inferiores. Lembra? Os vasos epigástricos inferiores são o limite superolateral do nosso triângulo de Hasselbalch. O triângulo de Hasselbalch é aquela região da fáscia transversalis que é uma região mais frágil, em que as hérnias inguinais diretas acabam se pronunciando. Já as hérnias inguinais indiretas, elas se pronunciam pelo anel inguinal interno, que é uma estrutura lateral aos vasos epigástricos inferiores. Quando ela se insinua ali pelo anel inguinal interno, ela cai no canal inguinal e vai lá sair, na região do escroto, por exemplo, através do anel inguinal externo. Só com esse conhecimento, o que a gente já consegue falar? Que a fáscia transversalis, o triângulo de Hasselbalch, mais especificamente, onde começam as hérnias inguinais diretas, é medial aos vasos epigástricos inferiores. Enquanto que o anel inguinal interno, onde surgem as hérnias inguinais indiretas, é lateral aos vasos epigástricos inferiores. Então a gente consegue falar que 1, que é uma estrutura lateral aos vasos epigástricos, é uma hérnia inguinal indireta. E 2, que é uma estrutura medial aos vasos epigástricos inferiores, é uma hérnia inguinal direta. Se a gente for dar uma olhada nas nossas alternativas, a alternativa correta é a letra B. 1, hérnia inguinal indireta, 2, hérnia inguinal direta e 3, hérnia femoral. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Identificar a hérnia direta como medial aos vasos epigástricos inferiores e a hérnia inguinal indireta como lateral aos vasos epigástricos inferiores. E a hérnia femoral, aquela que ocorre abaixo do ligamento inguinal. Para fechar com chave de ouro, vamos falar um pouquinho mais sobre uma questão do HC lá da UFPR, do Paraná 2021. Questão excelente para a gente relembrar aquela classificação importante, classificação de Nihus. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Levando em consideração a classificação de Nihus das hérnias inguinais, considere as seguintes afirmativas. 1. Na população pediátrica, as hérnias são do tipo 1. 2. Hérnias inguinais associadas com defeito da parede posterior são classificadas como tipo 3. 3. Hérnias femorais são classificadas como tipo 4. E 4. Hérnia inguinal associada à dilatação do ânulo inguinal interno, porém com parede posterior íntegra, é classificada como tipo 2. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente a afirmativa 4 é verdadeira. B.
somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. C. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. E E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Galera, aqui a gente tem uma questão muito importante que a gente consegue relembrar um assunto extremamente prevalente nas provas quando a gente fala de hérnias, que é a classificação de Nihus. E mais uma vez, uma questão em que a gente pode explorar como fazer questão de uma forma mais rápida, mais inteligente, de uma forma mais assertiva, julgando alternativas. A gente tem que tomar cuidado. Cerca de 25% das pessoas que até podem conhecer a classificação de Nihus errou essa questão. E provavelmente porque elas se embananaram na hora de julgar se eram verdadeiras, se eram falsas e quais delas eram verdadeiras ou falsas. Não se engane, na hora da prova a gente fica nervoso e isso pode influenciar na sua escolha. Então presta atenção do início ao fim. Vamos relembrar a classificação de Nihus? A classificação de Nihus divide as hérnias inguinais em 4 tipos principais. Ela é uma classificação que ela é progressiva, ou seja, a hérnia vai ficando cada vez vai ficando pior ao longo da classificação. Então, por exemplo, a hérnia inguinal do tipo 1 é aquela hérnia inguinal que é indireta e o anel inguinal interno ele não é alargado. Essas são a maioria das hérnias que a gente tem na infância. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de novo. No tipo 2 é aquela hérnia inguinal indireta em que o anel inguinal interno está alargado, só que a parede posterior ainda está íntegra. O tipo 3 é aquele que tem defeito na parede posterior, e aí a gente pode subdividir essas hérnias em 3 tipos principais. A, as diretas, B, as indiretas e C, as femorais. E por fim, a 4 é aquelas são as hérnias recidivadas, em que a gente pode dividir em A, direta, B, indireta, C, femoral e D, mista. Vamos julgar as alternativas para saber quais estão certas, quais estão erradas? A número 1. Na população pediátrica, as hérnias são do tipo 1. Tipo 1, hérnia inguinal indireta com anel inguinal interno normal. Perfeito. A maioria das lesões que a gente tem nas crianças, das hérnias nas crianças, são do tipo 1. Na 2, hérnias inguinais associadas com defeito da parede posterior são classificadas como hérnias tipo 3. Perfeito. Tipo 1, anel inguinal interno normal. Tipo 2, anel inguinal interno alargado, mas parede posterior normal. E tipo 3, defeito na parede posterior. Essa aqui também está correta. 3, as hérnias femorais são classificadas como tipo 4. Aqui está errado, né, gente? A gente até sabe que existe subclassificações a depender se é uma hérnia indireta, se é uma hérnia femoral. Mas aqui as hérnias femorais não mudam para a gente escolher que tipo de hérnia é. Somente a subdivisão. Então essa alternativa está errada. E a 4, hérnia inguinal associada à dilatação do ânulo inguinal interno, porém com parede posterior íntegra, é classificada como tipo 2. Perfeito. Primeira, anel inguinal normal. Segunda, anel inguinal alargado, mas parede posterior normal. 3, defeito da parede. E 4, hérnia recidivada. Portanto, se a gente for olhar as alternativas, a letra D é a que mais se encaixa. 1, 2 e 4 são verdadeiras. Mas vamos supor que você só soubesse que a 3 está errada. Se você só soubesse que a 3 está errada, você tiraria a letra B, tiraria a letra C e tiraria a letra E. E aí era só saber se a 1 e a 2 estavam corretas. Porque a letra A falava que a 4 era verdadeira. Tá vendo só? Não fica muito mais fácil fazer uma questão como essa? Você não precisaria necessariamente saber todas as afirmações. Se você soubesse uma ou duas, já dava para responder a sua questão. Isso faz com que você otimize seu tempo, consiga chegar da mesma forma na alternativa correta e assim você tem mais tempo para pensar, por exemplo, numa questão que você tem uma dificuldade maior. Beleza? Bom, galera, era isso que a gente tinha para falar sobre hérnias. É um assunto vasto em que caem cada vez mais conceitos anatômicos, conceitos cirúrgicos, mas que a gente não pode deixar de lado a classificação de Nihus, os conceitos epidemiológicos, porque vira e mexe, eles acabam caindo na sua prova. Beleza? Um abraço e até mais!